Olá, eu sou a Gabriela, egressa do curso de Marketing do IFTM Campus Uberlândia Centro, e venho apresentar o meu projeto de pesquisa desenvolvido do ano de 2020 ao ano de 2021 com a orientação da professora Lara Kuhn. O projeto se chama Se Shakespeare estivesse no Instagram, seria marketing ou literatura. E já no título a gente consegue ter um pouco de ideia sobre o objetivo que esse projeto teve e como que ele foi desenvolvido. Então, iniciando a apresentação, vou passar por uma breve introdução. A própria justificativa desse projeto, ela é a motivação para o desenvolvimento dele. Então, pensando que as crenças, religiões, tecnologias e recursos disponíveis ao longo da história da humanidade sempre interferiu muito no tipo de produção artística e formas de se expressar. Considerando isso, foi feita uma reflexão por parte de mim, enquanto estudante de marketing, que vê as ferramentas digitais muito como recursos de marketing, né? Recursos estratégicos para venda. Então, a gente vê muito a questão de se publicar, de se produzir conteúdos de uma forma estratégica, né? De pensando em qual cor que eu estou utilizando, qual forma que eu estou comunicando, qual conteúdo que eu vou utilizar para atrair tal pessoa, né? Então, assim, as redes sociais, as tecnologias, elas são vistas muito como uma ferramenta mais estratégica e de marketing, enquanto ela também tem o mesmo papel que esses recursos e essas tecnologias tiveram ao longo da história da humanidade e que foram recursos para a produção e para a divulgação artística. Então surge a reflexão: o que seria, então, marketing e o que seria uma expressão artística? E é possível se ter expressões artísticas dentro destes contextos de redes sociais? Né? Então, assim, esse questionamento, essa problemática foi o que motivou a gente pensar. E se Shakespeare, né, que utilizou recursos daquela época para construir histórias, né, e livros, estivesse hoje no Instagram fazendo um post literário, fazendo um microconto, ele seria valorizado como um escritor, né? Ou ele seria visto como um produtor de conteúdo digital, né? Uma pessoa que produz conteúdos visando algum tipo de venda. Então é a partir desse questionamento, dessa problemática, que surgiu esse projeto com o objetivo de identificar essas estratégias de marketing dentro desses perfis, dentro de conteúdos publicados e também pontos de expressões artísticas. A partir desse objetivo, né, dessas motivações, a metodologia do projeto foi iniciar primeiro com uma revisão bibliográfica, então estudamos tanto a parte de marketing, pensando em jornada do consumidor, né, o que seria então esses pontos que a gente poderia identificar nesses perfis e nesses conteúdos que trariam esse viés de venda. Então, qual que seria uma estrutura de um texto voltado para a venda, um texto, uma copy, né, um copywriting, e o que seria um texto, um formato que é utilizado mais para a literatura, né? Então a gente estudou tanto esse lado, a Lara principalmente desse lado da literatura, da língua portuguesa, enquanto trouxe algumas outras referências do campo do marketing. A gente estudou esses dois recursos, esses dois trabalhos, né, essas duas áreas científicas diferentes. E a partir disso, pensando nesse material, nesses traços que a gente teve e critérios, né, a gente selecionou perfis, 3 perfis que foram selecionados para serem analisados, todos eles de escritores de uma mesma região, com características mais semelhantes, assim, para a gente ter um comparativo mais próximo, né, para poder identificar contrastes reais. Após esse período de seleção desses perfis, né, com base nesses critérios, foi feita a análise desses perfis, dos conteúdos e das jornadas propostas, né, porque dentro do marketing tem muito esse trabalho de se pensar na jornada. Então, as pessoas, todo conteúdo, toda comunicação que é feita no perfil, ele tem um propósito dentro de uma jornada, da pessoa sair desse conteúdo, conferir outro, baixar algum material, acessar um link, se cadastrar em algum lugar, entrar em contato em outro. Então é sempre pensado nesses pontos de jornadas e foi analisado como que os perfis faziam propostas, né, dessas jornadas.
A partir disso, foi feita uma análise comparativa desses perfis, então, além de analisar as características deles em si, com base na nossa bibliografia, a gente também fez uma análise comparativa entre eles, análise dos resultados e selecionamos as nossas conclusões. Então, trabalhando aqui um pouco de resultados, acredito que seria bem produtivo trazer aqui um pouco dos perfis, né, para a gente ir trabalhando. Então, um dos perfis selecionados foi da Agatha, que é uma escritora aqui de Uberlândia. Ela já lançou alguns livros, um com lançamento na Casa da Cultura, e ela tem uma rede social que, entre os 3 perfis que nós selecionamos, é um dos menores públicos, e ela tem, assim, o que a gente consegue ver aqui, né, de pontos, por exemplo, de jornada. Tem a questão do uso de imperativos logo no texto descritivo, e também uma clareza sobre o que é abordado nesse perfil. Isso pode ser utilizado tanto numa vertente de venda, né, pensando que ela deixa claro o que é o assunto para a pessoa se identificar, e também indica uma jornada para ser feita, que é a compra desse livro que ela lançou, como também determina o tipo de texto que ela trabalha, sendo também textos que tem uma expressão em si. Aqui nós podemos falar que ela fala semanalmente sobre amor e mundo. A gente pode até fazer um paralelo em relação a encontros, por exemplo, de poesia, que as pessoas poderiam ter horários, né, e dias da semana agendados para se reunir, por exemplo, em uma praça, né, e vamos pensar em analogias nesse mesmo cenário, né? Enquanto ela não, ela faz essa colocação nas redes sociais. Então aqui nós temos aqui um trecho para ilustrar um pouco do que vocês podem pensar, né, e o que foi analisado nesse projeto. Nós identificamos então que existe esse paralelo entre alguns pontos de comunicação voltada para venda, enquanto ela também trabalha com expressões que poderiam ter formatos de textos literários, né? Então aqui a gente consegue ver o texto desse post, por exemplo, bem poético, quase que uma poesia isolada, não é um texto que está dentro de algum livro, é um texto que ela realmente fez para expor nesse conteúdo da rede dela. Aqui nós temos outro perfil também, um perfil bem maior este, e aqui a gente identifica um perfil um pouco mais comercial, mas ao mesmo tempo não tão voltado para a venda de livros, né? Como a gente viu no caso da Agatha, que direcionava o link para o livro, né? Para a compra do livro. Aqui nós temos uma construção tem mais traços de uma construção de uma marca pessoal, que aqui a artista se posiciona com as habilidades que ela tem. Então, ao invés de trazer sobre o que ela fala na descrição dela, ela traz as áreas de atuação dela, a região em que ela atua e o trabalho dela. Então, ela já diz que ela é criativa na 123 filmes. 132 filmes. E aqui também a gente tem os conteúdos que ela faz também com temas, trabalhando com as habilidades que ela tem. Então, a gente consegue ver aqui um pouco também desses dois lados na hora que ela faz algum post, alguma coisa que é mais expressivo, vamos dizer assim. Expressivo em relação a o que ela pensa sobre o mundo. Mas ainda assim, tem um traço, é uma expressão artística com um traço de marca pessoal. Por fim, o outro perfil que nós analisamos foi o do Bruno Fontes. Aqui ele também dá um direcionamento para o livro dele, e não traz um assunto geral que ele trabalha nas redes dele. Além disso, os textos que ele coloca são muitos textos que estão presentes em obras literárias dele. Então, são quase que assim um gostinho que você tem dos livros que ele produz, e aí você pode comprar, né, o livro se você gostar, ficar interessado no texto. Então, esse aqui foi o perfil com maior traço comercial em relação às suas comunicações e suas postagens, porque ele não apresenta esse tipo de expressão que a gente viu no perfil da Agatha e no perfil da Ana, que era de trazer expressões mesmo, o post com o propósito de se expressar. Né? Aqui nós vemos que a expressão dele está no livro e ele usa o post para promover o seu livro. Então ele traz comunicações do livro para atrair pessoas
para, né, a compra do livro, enquanto as outros dois perfis que nós analisamos anteriormente, eles têm posts que têm como fim o post em si, né? Então, a finalidade do post é o post, certo? Assim, né, a partir dessas análises que nós fizemos, que eu trouxe aqui alguns pontos que foram analisados, algumas discussões, então nós identificamos tanto estratégias de marketing aplicadas em alguns contextos, um pouco de jornada de compra, como nesse contexto do perfil do Bruno, e o uso de algumas estratégias de copy em alguns textos, aqui principalmente do Bruno, que traz alguns vídeos lendo, né, o texto e trazendo alguns direcionamentos para a compra do livro. Enquanto a gente não percebe isso nos outros perfis. O da Ana, inclusive, ela fez alguns conteúdos voltados para a venda de produtos artesanais, que ela fez uns cadernos com ilustrações, então ela voltava textos e posts para essa venda. Então a gente percebe algumas estratégias de copywriting nela. Mas no caso da Agatha, a gente não vê textos de copywriting em post, a gente vê o uso do imperativo na descrição para quem tem interesse, né, em conhecer o livro dela. Mas os elementos e as estratégias mais persuasivas em si, eles são quase inexistentes nesses perfis analisados. Isso está entre as nossas conclusões, porque ele traz muito a questão de que você vê o texto, né, do autor, até mesmo o do Bruno, que é o texto, que é o perfil mais comercial, assim, com mais traços comerciais. Você vê o texto, você se interessa pelo que o autor está se expressando, e então você pode comprar o livro se você quiser, você pode continuar vendo outros textos, outros trechos, seguindo o perfil dele, mas não existe nada persuasivo, por exemplo, uma promoção que é divulgada, algum viés de escassez que é trabalhado. Não existem esses pontos comerciais assim sendo trabalhados nessas redes. Então, é visto que é possível a gente considerar, né, esses posts como expressões artísticas, expressões literárias, também sendo consideradas como formas de apreciação e divulgação desses trabalhos, né? Então, seria legal a gente, aqui o final das nossas conclusões, nós trabalhamos com a possibilidade de utilizar, né, e adotar esse tipo de formato em concursos literários, que concursos literários geralmente aceitam contos, né, textos com essas estruturas mais clássicas, vamos dizer assim, enquanto a gente poderia também ter concursos literários voltados para os microcontos em posts, né, vamos considerar esse tipo de conteúdo também. Aqui nós temos as referências desse trabalho. E os agradecimentos, as dedicações são ao IFTM, Campus Uberlândia Centro, que proporcionou recursos bibliográficos, tecnológicos e também de oportunidades para o desenvolvimento de toda essa pesquisa e também a toda a minha formação, por isso eu deixei esses agradecimentos. E a minha mãe também, que auxiliou de diversas formas. É isso, muito obrigada.